cantar você nessa canção. Já estamos de volta com muito mais para você. Eu vou receber agora as psicólogas Renata e Cristiane. Elas são de Campinas, estão desenvolvendo um trabalho muito legal direcionado a você que tem depressão e Alzheimer. Eu começo conversando com a Renata, que nós vamos falar primeiro sobre depressão. Bom dia, Renata, tudo bem? Bom dia, Maria. Bom dia, pessoal de casa. Que bom que vocês vieram aqui no nosso programa para falar de um assunto muito importante, não é mesmo? Agora, Renata, me fala, quais são os critérios para diagnóstico de depressão? Então, mais especificamente, a gente está falando da depressão no idoso, né? Os critérios para depressão no idoso é um pouquinho diferente do adulto jovem, mas começa com sintomas assim, humor deprimido, apatia, que é aquela falta de vontade de fazer as coisas que de anteriormente comer, de realizava, assim, atividades do dia a dia que realizava com facilidade já não quer mais fazer, alteração do sono, que pode ser insônia ou hipersonia, que é o excesso do sono. E para fechar esse diagnóstico, a gente precisa de pelo menos 3 desses critérios por um período de 2 semanas ou mais. Olha só, agora, Renata, a depressão no idoso é semelhante à depressão no adulto e no jovem? Você já começou a falar um pouquinho disso, mas especifique para a gente, por favor. Não é semelhante, porque no idoso ele pode apresentar sintomas diferentes do adulto, como por exemplo irritabilidade. Às vezes as pessoas falam, ai, tá chato, tá implicando com todo mundo, e na verdade é um dos sintomas da depressão, a irritabilidade, que aparece no idoso, mas nem sempre aparece no adulto. Agora, Renata, me conta, qual a relação entre depressão e demência? Então, a depressão no idoso, ela causa comprometimento cognitivo, que é déficits cognitivos da atenção, memória, concentração. E todos esses déficits é uma predisposição para o surgimento de demências, como Alzheimer, demência vascular, demência frontotemporal. Então, é essa relação entre depressão e demência. Então, a depressão no idoso, ela pode causar a demência? Pode, é uma predisposição para demência. É sério? É. Agora, Renata, conta pra gente como a avaliação, de psicóloga pode auxiliar no diagnóstico, o diferencial entre quadros demência e quadros depressivos. Então, nós realizamos um trabalho que é a avaliação psicológica. Nós utilizamos testes específicos para identificar esses déficits cognitivos, que é da atenção, memória, linguagem. Então, a contribuição da avaliação, a gente pode fazer uma avaliação completa de todas as funções cognitivas, e esses sintomas às vezes não aparecem numa ressonância magnética, não aparecem na tomografia, mas a gente pode identificar através da avaliação psicológica. Agora, Renata, me conta, qual o tratamento mais indicado nesse caso? Então, para o jovem que está com depressão, ele pode ser encaminhado para uma psicoterapia, às vezes pode ter o auxílio do medicamento. Já no idoso, o tratamento inicial mais indicado é o tratamento medicamentoso, aí com auxílio dos psiquiatras, porque às vezes é mais difícil a adesão do idoso na psicoterapia. E ele também pode ser encaminhado para atividades que estimulem as funções cognitivas. Então, mas o tratamento inicial, o mais indicado é o medicamentoso, que tem que ter o auxílio de vários profissionais, porque o idoso, com o avançar da idade, ele vai perdendo algumas funções hepáticas, então tem uma série de exames para se fazer, para avaliar tudo isso antes de entrar com o medicamento. Precisa de um grupo médico mesmo, né? Isso. Pra Auxílio de psiquiatra, nutricionista, porque a falta de algumas vitaminas também causa comprometimento. Por exemplo, a vitamina B12 pode causar comprometimento da memória, então tem que fazer uma avaliação completa. Um cuidado todo especial, uma equipe para isso. Isso, para essa população. Joia. Renata, muito obrigada. Foi um grande prazer de receber aqui no nosso programa. Prazer foi meu. Espero ter contribuído aí com as informações. Com certeza. E agora eu vou falar com a Cristiane. A Cristiane vai nos falar sobre Alzheimer. Alzheimer pode ser uma causa da depressão, não é mesmo? Na terceira idade, ou seja, nos idosos. Cristiane, bom dia, tudo bem? Bom dia, Maria. Bom dia a todos. Cristiane, o que é o Alzheimer?
O Alzheimer ele é uma doença cometida à população idosa. Geralmente ela aparece a partir dos 70 anos, mas antes disso já é possível verificar alguns sintomas, né? É uma doença neurológica que ela vai defasando as funções cognitivas. A gente acha que Alzheimer é só memória e não é. Na verdade, ela começa com a memória recente, começa a ser prejudicada. Com o tempo começa a linguagem, as habilidades visoespaciais, dentre outras funções que a pessoa vai se perdendo. Agora, então, me conta, o que o Alzheimer pode comprometer? Memória, linguagem, localização, a comida também. Às vezes o paciente, você percebe que ele tenta pegar alguma coisa ou tenta comer alguma coisa, ele perde a capacidade, né, de pegar a comida, de comer, ele esquece os movimentos. Então as pessoas acham que Alzheimer é só memória, e na verdade não é. Não é. É algo muito mais complexo. E o problema maior é que não tem cura. Então, todos os tratamentos, eles são simplesmente para a gente amenizar esses sintomas. Para estagnar, mas assim... Nem Também estagnar. não, nem estagnar. Só simplesmente para amenizar os Pra sintomas. amenizar. Agora, quais são os critérios, né, Cristiane, para o diagnóstico de Alzheimer? A idade, acima de 70 anos, né? Primeiramente, como ele é uma doença difícil, às vezes, de ser caracterizada, como a Rê falou, às vezes você faz ressonância, você não percebe, né, na ressonância, mas já tem indícios de que pode, na avaliação clínica, você já percebe que pode haver o desenvolvimento da doença. Então, começa com a memória, só que não só a memória, tem que ter mais algum critério, por exemplo, funcionalidade, a parte de execução. Então, a pessoa, quando aquela senhorinha que fazia comida já não consegue mais fazer, esquece o arroz no fogo, queima. Então isso já são duas coisas, duas funções prejudicadas, a memória mais a parte de execução, ou a memória mais a parte de visoespacial, aquela pessoa que se perde, né? Então, tendo dois critérios já pode ser considerado como Alzheimer. Existe tratamento? Como eu disse, não existe. Os remédios, eles são para amenizar os sintomas. Tá, então não tem a cura, mas o tratamento tem. Isso. Aí o que é importante? Se é identificado antes, com até 8 a 10 anos antes, tem como a gente, com a avaliação neuropsicológica, a gente vai avaliar, vai ver quais as funções mais preservadas. Vai trabalhar em cima da preservação dessas funções, né? E tentar adaptar o sujeito nas funções que estão já prejudicadas. Agora, Cristiane, como é que eu sei que o tratamento está fazendo efeito? Já que não tem cura, como é que eu sei que ele está funcionando? Nesse caso, separar um comportamento, né? Porque na observação, se você tentar observar todos os comportamentos de uma vez, você não vai conseguir ver a evolução deles. Então, separar, por exemplo, o sono do paciente. Como que está o sono? Está dormindo bem? Né? Então, você avalia isso, e não por um período curto, mas por um período de, no mínimo, 20 dias. Por quê? Às vezes, quando troca a medicação, então o paciente ele tem uma resposta, mas isso não significa que essa resposta vai perdurar. Então, o correto é você fazer uma observação de apenas um comportamento. Agora, como posso ajudar no tratamento? Além da parte medicamentosa, ter muita paciência. Né? Paciência. Porque eu vejo os acompanhantes dos pacientes chegam no consultório, eles Cris, eu não tenho paciência, ela faz isso de birra. E são comportamentos, assim, muitos comportamentos muito inadequados, né? Então, assim, tenha paciência, tenha consciência que isso é uma doença, a pessoa ela não está assim, e ela percebe, viu? Ela não sabe que está com Alzheimer, mas ela tem noção que algo de diferente está acontecendo com ela, exatamente. Só que ela não consegue identificar o porquê. E isso faz com que a personalidade da pessoa mude, também o comportamento. Ela se torna mais irritada, mais agressiva. Com certeza. Agora, Cristiane, me conta, tem como evitar a doença? Já que não tem, não é mesmo como a gente aí curá-la, mas tem como evitar? Olha, existe a parte genética, que ela é grande, mas a parte ambiental que a gente fala, né, ela é muito maior. Ou seja, existem estudos que falam mostram que as pessoas que têm Alzheimer são pessoas com pouca estimulação, baixa escolaridade, né, pessoas que não têm hábito de leitura, não têm hábito de fazer exercício físico. E também da alimentação, faltam algumas vitaminas como a B12, por exemplo. Né? Então, a dica é
sempre estar se estimulando, né? Mesmo que você seja jovem ainda, estudar, ler bastante, procurar Desenvolver, né? exercícios Treinar para o desenvolver raciocínio. a área cognitiva, exatamente. Com certeza. Obrigada, Cristiane. Foi um Imagina, grande eu que prazer te agradeço. receber aqui. E sempre que vocês estiverem na região, volte sempre. Pode ter certeza, Obrigada. eu que agradeço.